Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desde já eu desejo meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente hoje e sempre na sua casa, na sua vida, na sua família. Que Deus possa estar presente em tudo aquilo que você for fazer na sua vida. Porque Ele estando presente, por mais difíceis que sejam as coisas, as situações, no tempo de Deus, não no nosso, as coisas darão certo, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, né? Ative o sininho das notificações para você não perder vídeos meus, tá bom? Assim que eu postar, vai aparecer a notificação aí para você, tá bom? Se você sentir no seu coração, compartilhe com o seu próximo, com seus amigos, no grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que outras almas, outras pessoas venham ser abençoadas também por essas mensagens. É inspirado na palavra de Deus, conselhos, reflexões, tudo aquilo que Deus inspira ao meu coração, que outras pessoas possam ser abençoadas também, tá bom? Muito bem-vindo a esse canal, muito bem-vindo quem quer que você seja. Eu sempre costumo dizer, a palavra de Deus é para todos, todos aqueles que querem ouvir, independente de quem quer que você seja, independente da sua fé. Eu não vim aqui falar de placa de igreja, mas eu vim falar de Jesus, da palavra de Deus, aconselhar segundo o que a palavra de Deus me diz, não o que eu digo para você. Minhas palavras não têm poder sobre a sua vida, não tem poder algum as minhas palavras. Você consegue compreender, mas a palavra de Deus sim, tá bom? Então muito bem-vindo a esse canal, muito bem-vindo a esse vídeo e vamos para mais uma mensagem baseada na palavra de Deus, inspirada aqui. Eu gostaria de compartilhar para vocês um conselho, uma mensagem, uma reflexão baseado na palavra de Deus em um versículo que muitos, se tratando aqui de vida sentimental, vida conjugal, se tratando de casamento, que muitos interpretam de uma maneira errada, né? Jovens, as pessoas solteiros, a mulher solteira, o homem solteiro, interpreta esse versículo de uma maneira errada, falando a respeito dos conselhos sobre o casamento, falando a respeito de casamento, vida conjugal, vida sentimental, estas coisas. E esse versículo que eu queria compartilhar com vocês, né? Infelizmente, muitas pessoas interpretam de uma maneira errada, acaba interpretando e querendo praticar o que leu ali de uma maneira errada, de uma maneira herética, ou seja, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vê, ouve, né? E com a interpretação nossa relacionada à palavra de Deus, né? Por isso que é sempre bom a gente pesquisar bem a fundo, pedir a Deus, sabe, discernimento, sabedoria, para que Ele possa inspirar a nós, para que Ele possa falar ao nosso coração, para que Ele possa nos ensinar da maneira correta. Se eu tomo esse cuidado com vocês, é porque eu aprendi dessa maneira certa, é porque Deus me inspirou a passar para vocês a maneira correta do que fala a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que eu aprendi de bom e de correto, que Deus me ensinou, que pessoas inspiradas por Deus me ensinaram, eu também passo para vocês, para a honra e glória de Deus em primeiro lugar, e também por amor a Ele e por amor às almas que são vocês. Mas olha, tomem cuidado, muitos jovens, muitas pessoas interpretam de uma maneira errada esse versículo bíblico que eu vou citar para vocês a respeito de casamento, vida sentimental, conjugal, que fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, e eu vou ler para vocês dois versículos, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas, versículo 9, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Em outras traduções, é melhor casar do que ficar ardendo, do que arder em desejo. Né? Especificamente esse versículo 9. Eu vou repetir de novo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Mas o conselho, a reflexão, a mensagem é em cima desse versículo 9, que muitos
talvez interpretam aí de uma maneira errada e acaba agindo de uma maneira errada e pensando de uma maneira errada. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9 fala o seguinte, aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. O apóstolo Paulo dizendo isso. Aí o versículo 9, é aqui o foco da mensagem. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Então, muitas pessoas, principalmente os solteiros, interpretam isso de uma maneira, vamos se dizer assim, meio que errada, de uma maneira totalmente diferente. Olha, casamento, gente, é uma coisa séria. Eu não vou se aprofundar muito nisso, mas vou se aprofundar nesse versículo que eu estou inspirado a falar para vocês. Casamento é uma coisa séria, não é assim. Casou e deu uma divergênciazinha, uma coisinha ou outra. Vamos separar. Porque isso, porque aquilo. Gente, casamento é algo muito sério. Talvez você esteja se perguntando, mas você nunca foi casado, mas você é solteiro. Olha, tudo que eu sei a respeito de casamento, primeiramente, eu agradeço a Deus por Ele me usar, né, bastante na vida sentimental, essas coisas, falar de sentimento, casamento, namoro, essas coisas. Primeiramente, agradeço a Deus por Ele me inspirar, por Ele me ensinar a respeito disso e também por experiência de pessoas que eu convivi, que eu vejo que são casais e tudo. Então junta as duas coisas, o que Deus me inspira, o que Ele me ensina, o que a palavra dele me ensina e também experiência com pessoas que são. Então a palavra de Deus diz isso, muitas pessoas interpretam esse versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, de uma maneira, vamos dizer assim, errada, e acaba, vamos se dizer assim, fazendo besteira, interpretando de uma maneira errada. Casamento é coisa séria. E a Bíblia fala só em caso de adultério, né? Separação. No caso, se o casal for casado, homem e mulher, né? Eu não vou se aprofundar muito nesse tema aqui de adultério para não desviar da mensagem, porque o foco da mensagem é esse versículo 9 aqui. Mas a Bíblia fala isso, só em caso de adultério. É claro que existem alguns detalhes, né? Como eu falei, eu não vou se aprofundar muito no assunto, mas somente aquilo que eu estou inspirado a falar para você nesse momento. Eu estou gravando esse vídeo, essa mensagem. Então, vamos lá. Muitos interpretam esse versículo 9 dessa maneira. Olha, assim como diz aqui o apóstolo Paulo dizendo, mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Aí a pessoa, aí o jovem, a mulher, uma mulher solteira, um homem solteiro, interpreta dessa maneira. Vamos conjecturar aqui. Vou fazer uma suposição da hipótese. Eu li lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, que o apóstolo Paulo diz que se não consigo conter os meus desejos carnais, sexuais, é melhor eu casar do que eu ficar ardendo em desejo, ou em outras palavras, do que eu ficar pecando, do que eu cometer pecado, fornicação. Então eu vou casar porque, entre aspas, eu não consigo me conter os meus desejos. Olha só, o homem ou a mulher solteiro interpretando dessa maneira. Eu sei que tudo na nossa vida é um processo. Tem coisas que para mim é mais fáceis e já para outras pessoas é mais difíceis. Vamos se dizer assim, de mudar algo na minha vida ou na sua vida, se libertar de algo. Talvez você esteja em processo de libertação de algo na sua vida, né? Que atrapalha o seu relacionamento com Deus, a sua vida física, a sua vida espiritual, enfim. Então, às vezes o que é fácil para mim pode não ser fácil para outra pessoa, mas também não é uma desculpa para mim fazer a coisa errada, para mim achar que eu não consigo, que eu não posso. É um processo, mas quando queremos algo pela fé e lutamos por aquilo, não importa o tempo, a gente consegue sim. Então muitas pessoas, principalmente os solteiros, para os solteiros na realidade, essa mensagem interpreta de uma maneira errada. Por quê? Porque eles entendem assim, interpretam dessa forma. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, o apóstolo Paulo está falando lá que é melhor casar
se eu não consigo conter os meus desejos sexuais, se eu não consigo conter a minha carne, é melhor casar para que eu não cometa adultério, fornicação, para que eu não fique em pecado para com Deus, para que eu não faça coisa errada. Então eu vou casar por esse motivo. Você está cometendo uma grande burrada na sua vida, um grande erro em casar por esse motivo, em colocar esse motivo como superioridade na sua vida, como algo maior que você não consegue. Por esse motivo você tem que casar para ter relações. Olha, não pense dessa forma, não interprete dessa forma. Não é bem assim. Você consegue compreender? O casamento é algo muito sério. Deve haver um sentimento genuíno. Relacionamento deve ter um propósito, conversação, conhecimento. Você tem que conhecer um ao outro, quais os planos e os propósitos dele ou dela. Deve haver algo genuíno. Tem plano, o propósito de Deus, o que você pensa, homem, o que você, mulher, pensa, né? Para a sua vida, os seus planos, seus sonhos, seus propósitos nos caminhos de Deus. Deve haver o sentimento, tem que haver uma concepção, um sentimento genuíno, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, você interpretar dessa maneira, você homem, você mulher que está solteiro ou solteira, vendo, assistindo esse vídeo, essa mensagem, veja bem, não interprete de uma maneira errada esse versículo aqui, essa passagem, né? Não case para você ter relações. Você vai estar cometendo um erro na sua vida que lá na frente pode acarretar em algo ruim. Aí você casou por esse motivo, para ter relações, porque não consegue, entre aspas, conter-se, porque não quer ficar em pecado, porque não quer... E vou casar por esse motivo maior. Não case por esse motivo. Não coloque ele como uma superioridade na sua vida. Antes disso tudo acontecer, a relação é importante sim num casamento. A relação entre marido e mulher. Entre marido e mulher, veja bem, não interprete de uma maneira errada. Entre marido e mulher. E é importante. É um dos fatores importantes num relacionamento. Porém, você que está solteiro, você homem, você mulher, não fique com isso na sua mente, não interprete de uma maneira errada, não case para ter relações, porque você não consegue, entre aspas, se conter. Olha, tem muitas outras coisas muito mais importantes em primeiro lugar nesse relacionamento do que isso que você coloca como superioridade na sua vida. Eu não consigo. Você mulher talvez pense dessa forma, eu não consigo me conter, eu não consigo aguentar. A mesma forma o homem está pensando, interpretando dessa forma esse versículo. Eu vou casar para não ficar em fornicação, para não cometer adultério, para não ficar em pecado, porque eu não consigo me conter. Não é bem assim, gente. Olha, meus amados, não é dessa forma. Não case por esse motivo. Deve haver um sentimento genuíno, você consegue compreender? Deve haver algo maior do que isso. A sua vida homem para com Deus, a sua vida mulher para com Deus. Quais são os planos de vocês futuramente nos caminhos de Deus e tal, entendeu? Seus planos, seus propósitos, né? Antes de chegar nisso de casamento, deve haver um conhecimento e tal. É claro que quando a gente está conhecendo uma pessoa é um processo, às vezes vai dar certo, pode dar certo, né? Ou pode dar errado quando se está conhecendo uma pessoa. Mas é aí que você vai ver se vai para frente, se não vai para frente. Mas não case, não interprete de uma maneira errada esse versículo. Não coloque isso como superioridade na sua vida, porque casamento é algo muito, muito, muito sério. Jamais case para ter relações. Você consegue compreender? Não interprete isso de uma maneira errada. Lá na frente você vai ter um casamento frustrado. Qualquer coisinha talvez vocês vão se separar, porque o motivo maior que vocês se casaram foi por causa daquilo. Então, e não é assim, não é bagunça. Casamento é algo sério. E só pode ter a separação, não vão se aprofundar em caso de adultério. Então, você consegue compreender? Então, a mensagem mais, o foco aqui era nesse versículo. Então, muitas pessoas, tanto o homem quanto mulher, a mulher solteira, o homem, o jovem solteiro, ele talvez interpreta dessa maneira. Vou casar porque o apóstolo Paulo disse lá que tá dizendo assim, que nem diz aqui no versículo 8, antes de chegar no 9. Diz o seguinte, né? Aos solteiros e às viúvas, eu digo,
que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Tem uns que pensam, é melhor ficar sem casar, porque o apóstolo Paulo diz que não é bom, era bom que ficassem como eu, solteiro, é bom que não casasse. Mas aí lá no outro capítulo está dizendo, lá no livro de Gênesis está dizendo que não, Deus disse que não é bom que o homem fique só. Aí lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que é bom que o homem não case, fique como ele, solteiro. Vamos se dizer assim, olha, eu não tô só citando alguns exemplos, tem muitos pensamentos, mas o foco é nesse versículo 9. Mas aí o apóstolo Paulo diz lá também, no versículo 9, mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Mas o foco da mensagem é este. Não interprete dessa maneira. Não diga, eu não posso, eu não consigo, eu vou casar porque eu não consigo me conter. Eu vou casar porque eu não quero ficar pecando, porque eu não quero cometer adultério, eu não quero ficar em fornicação, eu não quero ficar pecando, eu não consigo me conter, entre aspas, então eu vou casar. Então eu tenho que casar. Aí você vai lá, casa por esse motivo, coloca esse motivo de que você não consegue conter-se, coloca como superioridade na sua vida e vai lá e casa por esse motivo. Aí lá na frente vai ficar frustrado, você homem, você mulher, qualquer coisinha vai querer terminar o relacionamento, o casamento, porque olha, era para você ter visto bem antes disso, lá atrás, que você colocou isso como superioridade, você colocou como algo maior na sua vida, sendo que esse não deve ser o foco. Olha, deve haver o conhecimento um do outro, deve haver o sentimento um pelo outro, não pelo desejo carnal, não pela carne, mas sim um sentimento genuíno, um pelo outro, o propósito, os planos, os sonhos, os propósitos de um com o outro, nos caminhos de Deus, né? Casamento é uma coisa séria, até chegar a esse ponto de casar-se, muitas coisas acontecem antes disso. Então você, mulher solteira, você, homem solteiro, não interprete esse versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, não interprete de uma maneira errada. Não faça besteira na sua vida. Não coloque isso que você não consegue conter-se, entre aspas, não coloque isso como superioridade na sua vida e vá cometer o erro de casar por causa disso, né? Tudo tem um processo na nossa vida, né? Para uns é mais fácil se libertar, para passar por algo na sua vida, talvez de libertação, algo que, como eu havia dito, para mim talvez seja fácil, mas para outra pessoa talvez não seja. Então há um processo, basta você querer, basta você deixar nas mãos de Deus, deixar Ele cuidar de você, mas não cometa esse erro e não, para você não ter lá na frente um casamento frustrado, para você não ter um casamento destruído lá na frente. Por quê? Porque você colocou como superioridade aquilo que você vivia interpretando, aquilo que você pensava, eu vou casar porque o apóstolo Paulo disse que é bom se o homem, eu não consigo conter-me, então você consegue compreender? Então eu vou casar para não ficar em pecado, para ficar no erro. Não faça isso. Conheça o seu parceiro. Você mulher, conheça o seu parceiro. Você homem, conheça a sua parceira, né? Isso antes de chegar antes de chegar ao casamento. Se você está ali, você homem solteiro, você mulher com interesse em alguma jovem, vocês vão conversar um com o outro, um passo de cada vez, né? Vocês vão orar a Deus, vocês vão se conhecer, vocês vão ver os erros, as falhas, os defeitos um do outro. Vocês vão ver a maneira de um e o outro falar, de pensar, o que um pensa, o que um deseja, entendeu? Envolve tudo isso. Então deve haver um sentimento genuíno também um pelo outro, não um sentimento carnal, né? Eu sei que isso é importante em nenhum casamento, mas casar, interpretando esse versículo de uma maneira errada, você vai ter um casamento
errado, você vai ter um casamento frustrado lá na frente. Você consegue compreender? Então, fica com essa mensagem na tua vida, com esse ensinamento, com essa reflexão a respeito de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Esse é o foco da mensagem. Você consegue compreender? Pega nas mãos de Deus, vai, faz a tua parte, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar da sua vida, faz a tua parte. Você consegue compreender? Tá bom? Então é isso, meus amados. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que os planos, os sonhos, os propósitos dele possam se cumprir hoje e sempre na sua vida. Fica com essa mensagem de reflexão, com essa mensagem de ensinamento, tá bom? Para a sua vida. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite e fiquem todos na paz.